16 de dezembro de 1944, 0630 horas, Monschau, Alemanha. O lápis arranhava freneticamente a página coberta de gelo, enquanto Hetman Klaus Richter, da 12ª Divisão Panzer SS, registrava o que se tornaria uma das entradas mais aterrorizantes nos diários de combate da Wehrmacht. Os americanos possuem uma nova arma que desafia toda a doutrina tática. Nossos homens estão sendo massacrados em suas tocas de raposa por artilharia que explode no ar acima deles. Não há defesa, não há cobertura. A morte vem do próprio céu. Através da névoa da manhã, Richter acabara de testemunhar a aniquilação de um batalhão inteiro, tentando cruzar terreno aberto perto de Höfen. Não por acertos diretos. Esses eram raros na guerra de artilharia. Não por projéteis convencionais com fusíveis de tempo que exigiam cálculos precisos, mas por algo impossível. Projéteis que de alguma forma sabiam exatamente quando explodir, detonando 30 pés acima das cabeças de seus homens, enviando fragmentos letais para baixo em um padrão contra o qual nenhuma trincheira poderia proteger. Em 3 minutos, 702 soldados alemães haviam morrido. Os poucos sobreviventes que tropeçavam de volta estavam em tal choque psicológico que só conseguiam repetir uma frase: Die Luft tot, o ar mata. O que Hetman Richter não sabia era que ele tinha acabado de testemunhar a estreia em combate da arma secreta mais bem guardada da América na guerra terrestre. Um dispositivo tão revolucionário que aumentaria a eficácia da artilharia em 1000%, salvaria dezenas de milhares de vidas aliadas e alteraria fundamentalmente a natureza da guerra para sempre. O fusível de proximidade, um sistema de radar em miniatura espremido dentro de um projétil de artilharia, representava a primeira arma inteligente do mundo, uma munição pensante que provaria ser mais decisiva para vencer a guerra do que qualquer outra tecnologia secreta, exceto a própria bomba atômica. A matemática de seu impacto logo se tornaria inegável. Onde projéteis convencionais exigiam 500 disparos para destruir uma aeronave inimiga, os projéteis com fusível de proximidade precisavam de apenas 155. Onde a artilharia tradicional matava soldados escondidos em trincheiras 5% das vezes, os fusíveis de proximidade alcançavam taxas de baixas de 70%. Onde a sobrevivência de Londres contra as bombas voadoras Venve parecia impossível, os fusíveis de proximidade destruiriam 79% dos mísseis recebidos dentro de 4 semanas. Mas a história desta arma revolucionária começou não nos laboratórios da América, mas nas horas desesperadas do momento mais sombrio da Grã-Bretanha, quando a própria sobrevivência parecia impossível. 30 de outubro de 1939, Exeter, Inglaterra. Enquanto o primeiro inverno de guerra se instalava sobre a Grã-Bretanha, um jovem cientista chamado W.A.S. Buttment submeteu uma proposta que mudaria a guerra para sempre. Trabalhando no estabelecimento de defesa aérea com os colegas Edward Shire e Amherst Thompson, Buttment havia concebido algo que parecia ficção científica, um projétil de artilharia que podia pensar. O conceito surgiu de uma realidade matemática brutal. Durante a Primeira Guerra Mundial, os artilheiros antiaéreos haviam disparado uma média de 8.500 projéteis para cada aeronave inimiga destruída. Em 1939, com aviões voando mais rápido e mais alto, a proporção havia piorado. A sobrevivência da Grã-Bretanha na guerra aérea que se aproximava dependeria de melhorar dramaticamente essas probabilidades. A solução de Buttment: ondas de rádio que detectariam aeronaves se aproximando e detonariam os projéteis automaticamente na distância ideal. Mas Buttment enfrentou um problema que parecia intransponível com a tecnologia de 1939. Seu fusível de rádio precisaria sobreviver ao ser disparado de um canhão com forças excedendo 20.000 vezes a gravidade normal, girar a 30.000 rotações por minuto, operar em temperaturas de menos 50 a mais 100 graus Fahrenheit e ainda manter a sensibilidade para detectar aeronaves a 70 pés de distância. Cientistas britânicos construíram protótipos até junho de 1940, testando-os em projéteis não rotativos, essencialmente foguetes, contra alvos de balão.
Os testes provaram que o conceito era viável, mas revelaram o desafio tecnológico esmagador. Nenhum componente eletrônico existente poderia sobreviver à violência de ser disparado de um canhão. A solução viria do outro lado do Atlântico, entregue na hora mais desesperada da Grã-Bretanha, por uma das missões científicas mais importantes da história. 6 de setembro de 1940, Halifax, Nova Escócia. O transatlântico Canadian Pacific Duchess of Richmond chegou transportando uma carga mais valiosa que ouro. Sir Henry Tizard e uma caixa de metal preto contendo todos os principais segredos militares britânicos. A missão Tizard, como a história a lembraria, representou uma aposta sem precedentes. Uma nação lutando pela sobrevivência, compartilhando suas tecnologias militares mais bem guardadas com um país que ainda não estava em guerra. A delegação reuniu-se em Washington em 12 de setembro, hospedando-se no Wardman Park Hotel. Por uma semana, eles revelaram os tesouros tecnológicos da Grã-Bretanha: sistemas de radar, projetos de motores a jato, tecnologias explosivas e pesquisas de armas químicas. Mas em 19 de setembro, em uma sala de conferências com vista para a Connecticut Avenue, o físico britânico, Dr. John Cockcroft, apresentou algo especial a um jovem físico americano que havia sido convocado especificamente para esta reunião. Dr. Merle A. Tuvey, 39 anos, sentou-se hipnotizado enquanto Cockcroft explicava a pesquisa britânica sobre o fusível de proximidade. Tuvey, criado na zona rural de Dakota do Sul, passara sua infância mexendo com aparelhos de rádio ao lado de seu amigo Ernest Lawrence, que mais tarde ganharia o Prêmio Nobel. Apenas um mês antes, em agosto de 1940, Vannevar Bush havia nomeado Tuvey para liderar uma nova seção secreta do Comitê de Pesquisa de Defesa Nacional, a Seção T, criada especificamente para desenvolver fusíveis de proximidade. A nomeação de Tuvey não fora aleatória. No início daquele verão, ele estivera ouvindo relatos de rádio da Blitz de Londres com sua esposa, Winnie. O locutor descrevia crianças sendo retiradas dos escombros, bairros inteiros eliminados em minutos, a inadequação desesperada das defesas aéreas britânicas. Tuvey virou-se para sua esposa com lágrimas nos olhos. Temos que encontrar uma maneira de parar esses bombardeiros. A tecnologia tem que fornecer a resposta. Agora, naquela sala de conferências em Washington, Cockcroft estava lhe entregando exatamente essa oportunidade. Mas o conceito britânico, embora brilhante, permanecia teórico. Ninguém havia resolvido o problema fundamental: como fazer válvulas de vácuo e circuitos eletrônicos que pudessem sobreviver ao serem disparados de um canhão. Cockcroft foi honesto sobre as limitações britânicas. Eles careciam da capacidade industrial e dos recursos para perseguir o programa de desenvolvimento massivo necessário. A América, com sua vasta base industrial e geografia protegida, representava a única esperança. Tuvey deixou a reunião com uma missão que consumiria os próximos 5 anos de sua vida e mobilizaria toda a indústria eletrônica americana. O desafio parecia impossível. A solução exigiria inovações que ainda não existiam, técnicas de fabricação nunca antes tentadas e uma escala de produção que desafiava a compreensão. Dezembro de 1940, Departamento de Magnetismo Terrestre, Instituição Carnegie, Washington, D.C. A mansão no número 5241 da Broad Branch Road havia sido transformada no centro nervoso do programa de armas mais secreto da América. Tuvey havia reunido uma equipe que remodelaria a guerra. Richard B. Roberts, um físico nuclear que havia trabalhado com Niels Bohr; Henry H. Porter, um especialista em acústica; Robert B. Broad, que havia estudado raios cósmicos; Lawrence Hafstad, um especialista em física nuclear; Lloyd Berkner, um pioneiro na pesquisa ionosférica, e um físico de 26 anos chamado James Van Allen, cuja descoberta posterior dos cinturões de radiação da Terra o tornaria famoso, mas cuja contribuição em tempo de guerra permaneceria classificada por décadas. O desafio que enfrentaram desafiava todas as suposições sobre eletrônica. Um fusível de proximidade precisaria ser um sistema de radar completo: transmissor, receptor, amplificador e detonador comprimido em um espaço menor que uma lata de café. Ele precisaria gerar ondas de rádio,
detectar seu reflexo de alvos, processar o sinal e acionar a detonação, tudo isso enquanto experimentava forças que destruiriam qualquer dispositivo eletrônico convencional. Van Allen assumiu o desafio mais fundamental, criando válvulas de vácuo que poderiam sobreviver ao serem disparadas de um canhão. Válvulas de vácuo tradicionais com seus envelopes de vidro delicados e filamentos frágeis estilhaçavam a forças de apenas 100 vezes a gravidade. O fusível de proximidade precisaria sobreviver a uma aceleração 200 vezes maior. Por 6 meses, Van Allen trabalhou com uma empresa de aparelhos auditivos de Massachusetts, a Raytheon, desenvolvendo válvulas miniaturizadas com construção revolucionária. Em vez de pendurar filamentos em fios delicados, eles criaram estruturas rígidas usando técnicas emprestadas da fabricação de aparelhos auditivos. O avanço veio em janeiro de 1942, com a inovação de mola de ratoeira de Van Allen, um sistema mecânico que protegia os filamentos da válvula durante a aceleração massiva do disparo. Depois os liberava para a operação normal durante o voo. A patente para este dispositivo permaneceria classificada até 1947, mas representou uma das inovações eletrônicas mais importantes da guerra. Lloyd Berkner alcançou outro avanço crucial em dezembro de 1940, desenvolvendo um projeto de circuito que usava funções separadas de transmissor e receptor, avançando significativamente além do conceito Autodyne britânico. Sua inovação permitiu que o fusível detectasse alvos a distâncias maiores com maior confiabilidade, essencial para um desempenho de combate eficaz. Em março de 1942, o projeto havia superado as instalações da Carnegie. A Universidade Johns Hopkins estabeleceu o Laboratório de Física Aplicada em uma concessionária Chevrolet, abandonada no número 8621 da Georgia Avenue, em Silver Spring, Maryland. O prédio ainda cheirava a óleo de motor e borracha quando os primeiros cientistas chegaram, mas em semanas abrigava o laboratório de eletrônica mais avançado do mundo. Merle Tuve tornou-se o primeiro diretor do APL, estabelecendo uma cultura de laboratório que definiria o desenvolvimento de armas americano por décadas. Placas apareceram em todas as paredes. Eu não quero nenhum tolo maldito neste laboratório para economizar dinheiro. Eu só quero que ele economize tempo. Outra dizia, nossa responsabilidade moral vai até o uso final de batalha desta unidade. Sua falha lá é nossa falha. As especificações técnicas do que eles alcançaram ainda parecem impossíveis, mesmo para os padrões de hoje. O fusível de proximidade operava como um sistema de radar de onda contínua, transmitindo de 180 a 220 MHz, frequências que em 1940 eram consideradas a vanguarda da tecnologia de rádio. O corpo de metal do projétil servia como antena transmissora excitada por uma pequena antena cônica no nariz. Todo o sistema empregava uma configuração autodina, onde uma única válvula osciladora funcionava como transmissor e receptor. Uma elegância de design nascida de restrições de espaço brutais. Dentro de um espaço de apenas 5 polegadas de comprimento e 2 polegadas de diâmetro, eles empacotaram 4 válvulas de vácuo miniaturizadas, 130 componentes eletrônicos, uma bateria de célula úmida, mecanismos de segurança e o sistema detonador. A válvula osciladora gerava um sinal de 70 MHz, com harmônicos em 180 a 220 MHz. Quando essas ondas de rádio ricocheteavam em alvos que se aproximavam, criavam padrões de interferência que variavam a carga do oscilador, produzindo frequências de batimento na faixa de 200 a 800 Hz. Esses sinais eram amplificados através de um amplificador de 2 estágios, filtrados para as frequências específicas que indicavam um alvo se aproximando, e então acionavam uma válvula tiratron cheia de gás que iniciava a detonação. A fonte de energia representava outra inovação aparentemente impossível. Baterias tradicionais não podiam sobreviver às forças G ou fornecer energia suficiente em um espaço tão pequeno. A solução veio da National Carbon Company, que desenvolveu uma bateria de reserva revolucionária usando eletrólito líquido armazenado em uma ampola de vidro.
O choque do disparo quebraria a ampola e a força centrífuga do giro do projétil conduziria o eletrólito para placas de carbono e zinco empilhadas, ativando a bateria durante o voo. Isso significava que a bateria tinha vida útil ilimitada antes do uso, mas fornecia energia total exatamente quando necessário. Sistemas de segurança impediam a detonação prematura através de múltiplos mecanismos. Interruptores centrífugos permaneciam abertos até que o projétil atingisse a taxa de rotação adequada. Um atraso de armamento de 0,5 a 0,7 segundos após o disparo impedia a detonação perto de forças amigas. A sensibilidade aumentava gradualmente durante o voo, atingindo a eficácia máxima em alcances típicos de engajamento. 5 de janeiro de 1943. 0800 horas, sudoeste do Pacífico, perto de Guadalcanal. O radar do USS Helena detectou aeronaves chegando. 4 bombardeiros de mergulho AIT-D, 3 Aval, se aproximando a 12.000 pés. O tenente Russell Red Cochran, comandando a bateria de popa de 5 polegadas, havia sido informado sobre a nova munição apenas alguns dias antes. No paiol abaixo, os artilheiros carregavam projéteis marcados com faixas verdes especiais, a indicação da Marinha de Munições com fusível de proximidade. Alcance 8.000 jardas e aproximando, chamou o operador do telêmetro. Cochran observou os aviões se aproximando através de seus binóculos. No combate convencional, seus canhões precisariam de acertos diretos, quase impossíveis contra aeronaves manobrando. Mas esses projéteis eram diferentes. Eles só precisavam passar a 70 pés do alvo. Começar a atirar. A primeira salva irrompeu dos canhões do Helena. Os projéteis traçaram arcos vermelhos no céu da manhã, passando perto do Val Líder. Nada aconteceu. Eles ainda estavam muito distantes. A segunda salva seguiu 15 segundos depois. A 5.000 jardas do Helena, 11.000 pés de altitude, um projétil passou a aproximadamente 60 pés do bombardeiro Líder. A explosão parecia diferente de qualquer coisa que Cochran tivesse visto antes. Em vez de o projétil continuar passando pelo avião ou explodir no impacto, ele detonou no ar, enviando uma esfera perfeita de fragmentos para fora. A asa do Val foi cortada instantaneamente. O motor, crivado com centenas de fragmentos de aço, explodiu em chamas. A aeronave não se partiu dramaticamente. Ela simplesmente parou de voar, transformando-se de um bombardeiro de mergulho controlado em uma massa giratória de alumínio em chamas. Splash 1, chamou o observador. Os Vals restantes interromperam seu ataque, mas os canhões do Helena os rastrearam. Mais 3 salvas, mais 12 projéteis com fusível de proximidade. Um segundo Val explodiu quando um projétil detonou 40 pés abaixo de sua fuselagem. Os fragmentos direcionados para cima perfuraram os tanques de combustível e mataram o piloto instantaneamente. Na sala de rádio, o relatório de combate já estava sendo codificado. Aeronaves inimigas, engajadas com munição especial. 2 confirmadas destruídas. O desempenho da munição excedeu todas as expectativas. O que o relatório não capturou foi o impacto psicológico na tripulação do Helena. O artilheiro de primeira classe Anthony Puy mais tarde recordou: "Nós não podíamos acreditar. Por meses tínhamos disparado milhares de rodadas em aviões, talvez acertando um se tivéssemos sorte. Agora estávamos derrubando-os com apenas alguns tiros. Era como se o próprio Deus estivesse guiando nossos projéteis." Samuel Eliot Morrison, o historiador oficial da Marinha presente no Pacífico, escreveria: "As fuselagens fumegantes e as fogueiras brilhantes na superfície atestaram a precisão das baterias antiaéreas e a eficiência do fusível de projétil supersecreto Mark 32. O impacto se espalhou pela frota do Pacífico com velocidade impressionante. Em 12 de agosto de 1942, mesmo antes da estreia em combate do Helena, o USS Cleveland havia conduzido o teste que convenceu a Marinha a apostar tudo nesta nova tecnologia. Na Baía de Chesapeake, o cruzador enfrentou 3 aeronaves drone controladas por rádio, alvos sofisticados, que podiam realizar manobras evasivas. O teste estava programado para 2 dias. Durou menos de 2 horas. Primeiro drone destruído, com a segunda rajada de projéteis com fusível de proximidade.
segundo drone eliminado na quarta rajada, terceiro drone obliterado na primeira rajada. Os observadores da Marinha ficaram tão chocados que cancelaram os testes restantes e ordenaram imediatamente a produção em massa. O almirante William Spike Blandy, observando da ponte do Cleveland, virou-se para seu ajudante. Isso muda tudo. Cada navio no Pacífico precisa dessas munições imediatamente. Na primavera de 1943, os fusíveis de proximidade estavam fluindo para o Pacífico em quantidades extraordinárias. As primeiras 5.000 unidades foram para o USS Enterprise, USS Saratoga e USS Helena, sob a supervisão pessoal do comandante W.S. Parsons, o mesmo oficial que mais tarde armaria a bomba atômica a bordo do Enola Gay. A segurança era absoluta. Os projéteis eram armazenados em paióis especiais com guardas armados. Apenas oficiais de artilharia eram informados sobre suas capacidades. Os membros da tripulação foram informados de que eram munições incendiárias especiais para explicar sua aparência diferente. As estatísticas de 1943 revelaram a transformação. Embora os fusíveis de proximidade compreendessem apenas 25% da munição antiaérea disparada, eles foram responsáveis por 51% de todas as aeronaves japonesas destruídas por fogo naval. A proporção de disparos por abate caiu de 580 para projéteis convencionais com fusível de tempo para apenas 155 para munição com fusível de proximidade, uma melhoria de 3 vezes, que só aumentaria à medida que as tripulações ganhassem experiência. O artilheiro de segunda classe Robert Chen, a bordo do USS Essex, documentou a mudança em seu diário. Março de 1943, disparei 300 projéteis em Betis atacando. Nenhum acerto. Setembro de 1943. Nova munição chegou com faixas verdes. Disparei 80 projéteis em Vals atacando. Destruí 3. Os caras acham que ficamos melhores no tiro. Eles não sabem que são os projéteis que estão pensando agora. 19 de junho de 1944, 1000 horas mar das Filipinas, 200 milhas a oeste de Guam. O tenente James Van Allen estava na ponte de comando do USS Washington, observando as telas de radar se encherem com contatos se aproximando. O mesmo James Van Allen, que havia desenvolvido as válvulas de vácuo à prova de choque, agora testemunhava o teste final de sua invenção. Os japoneses haviam lançado toda a sua força de aviação de porta-aviões, 423 aeronaves, em uma tentativa desesperada de destruir a frota americana que apoiava a invasão das Marianas. Van Allen havia sido comissionado em novembro de 1942 e passara 16 meses treinando oficiais de artilharia em toda a frota do Pacífico. Ele sabia que cada navio estava carregado com munição com fusível de proximidade. Ele conhecia a eficácia teórica, mas teoria e combate eram coisas diferentes. Ataque um rumo 265 Angels 20, 69 aeronaves, anunciou o Centro de Informações de Combate. O almirante Mark Mitcher ordenou: lançar todos os caças, tripulações de canhões para postos de batalha. Enquanto os caças Hellcat rasgavam as formações japonesas, aqueles que passavam enfrentavam uma parede de fogo antiaéreo com fusível de proximidade diferente de qualquer coisa na história naval. Van Allen assistiu da ponte do Washington enquanto o céu se enchia de nuvens negras, cada uma representando uma detonação com fusível de proximidade. Aviões japoneses começaram a cair como chuva. Um caça-zero mergulhou no USS South Dakota, a 1000 jardas do Washington. Van Allen observou os canhões de 5 polegadas do South Dakota rastrearem suavemente, disparando rajadas medidas. O terceiro projétil detonou a 50 pés do zero. O avião não explodiu. Ele simplesmente se desfez. Asas separando-se da fuselagem, motor caindo livre, o corpo do piloto girando pelo espaço. Foi um massacre sistemático, Van Allen escreveria mais tarde para sua esposa. Os fusíveis de proximidade transformaram nossos navios em fortalezas. Os pilotos japoneses eram corajosos. Eles continuaram vindo mesmo enquanto seus esquadrões eram aniquilados. Mas a coragem não podia superar a tecnologia. Ao final do dia,
Os japoneses haviam perdido 315 aeronaves de porta-aviões, mais 50 aviões baseados em terra, perdas americanas, 29 aeronaves, a maioria por acidentes operacionais. A natureza unilateral da batalha efetivamente encerrou a aviação de porta-aviões japonesa. Eles nunca mais lançariam um ataque convencional de porta-aviões. Sua próxima tática principal nasceria do desespero. Kamikaze. A bordo do USS Bunker Hill, o operador de rádio da aviação Charles Calhoun registrou: podíamos vê-los caindo em toda parte, em chamas, em pedaços, intactos, mas mortos. Os artilheiros estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Depois de 2 anos recebendo ataques aéreos japoneses, finalmente estávamos devolvendo. Os fusíveis de proximidade tornaram nossos canhões divinos. 25 de outubro de 1944, 07:40 horas, Golfo de Leyte, Filipinas. O capitão de corveta Robert Roberts assistiu horrorizado do USS White Plains enquanto um caça-zero, já queimando de acertos antiaéreos, colidia deliberadamente com o convés de voo do USS St. Louis. A explosão detonou ogivas de torpedo no convés do hangar. Em minutos, o St. Louis virou e afundou. O primeiro grande navio de guerra perdido para ataque kamikaze. Os japoneses haviam descoberto a única maneira de combater os fusíveis de proximidade, eliminar a necessidade de sobreviver ao ataque. Um avião destruído a 50 pés de seu alvo por um fusível de proximidade havia falhado em sua missão. Um kamikaze destruído a 50 pés de seu alvo ainda colidiria com o navio através do momento. O vento divino havia começado. A análise estatística revelou a revolução tática. Ataques japoneses convencionais agora alcançavam apenas 2% de taxas de sucesso, 23 acertos de 1.092 tentativas entre outubro de 1944 e janeiro de 1945. Ataques kamikaze alcançaram 34% de sucesso, 121 acertos de 352 tentativas. O fusível de proximidade havia tornado os ataques convencionais suicidas. Então os japoneses abraçaram o suicídio como tática. Mas mesmo contra ataques kamikaze, os fusíveis de proximidade provaram ser inestimáveis. Durante a campanha das Filipinas, canhões antiaéreos reivindicaram 231 abates, ou deflexões de 364 ataques kamikaze, uma taxa de sucesso de 64%. Os fusíveis de proximidade foram responsáveis por 44% de todos os abates de canhões de 5 polegadas. Sem eles, as baixas americanas teriam dobrado ou triplicado. O artilheiro William Formby, a bordo do USS Nashville, descreveu a nova realidade. Os japoneses vinham em nossa direção como se não se importassem mais em viver porque não se importavam. Nossos fusíveis de proximidade os explodiriam em pedaços, mas os pedaços continuavam vindo. Transformaríamos um avião inteiro em confete, mas confete viajando a 300 milhas por hora ainda bate forte. Os fusíveis nos salvaram da maioria deles, mas os que passaram, Deus ajude aqueles navios. 11 de maio de 1945, 1500 horas. Estação de piquete de radar 1560 milhas ao norte de Okinawa. O comandante Baron J. Mullaney, do USS Hadley, observava a tela do radar com pavor crescente. Kikusui número 6 estava chegando. Mais de 150 aeronaves japonesas em ataque kamikaze coordenado. O Hadley e o USS Evans estavam sozinhos na estação de piquete, o aviso prévio e a primeira defesa da frota. Múltiplos ataques, todos os vetores, estimados 150 mais bandidos, relatou o Centro de Informações de Combate. Mullaney havia treinado sua tripulação implacavelmente. Cada homem sabia seu trabalho. Os paióis de 5 polegadas estavam carregados inteiramente com projéteis com fusível de proximidade. As tripulações de canhões haviam praticado até que pudessem manter 15 disparos por minuto por canhão, a taxa máxima sustentável. Às 15h20, a primeira onda atacou 12 aeronaves do norte. Os canhões do Hadley abriram fogo a 12.000 jardas. Os fusíveis de proximidade começaram seu trabalho mortal.
Primeiro avião destruído a 8.000 jardas, segundo a 6.000, terceiro a 4.000. O quarto kamikaze, já queimando, caiu 50 jardas fora do feixe de estibordo, cobrindo o navio com destroços, mas não causando danos sérios. Mas isso foi apenas o começo. Pelos próximos 95 minutos, o Hadley lutou pela sobrevivência contra ondas contínuas de atacantes. Os canos dos canhões brilhavam em brasa, manipuladores de munição desmaiavam de exaustão e eram substituídos. Os fusíveis de proximidade nunca pararam de funcionar. O artilheiro de segunda classe, Robert Eiley, operando o suporte de canhão 52, mais tarde testemunhou. Eles vinham de toda parte, alto, baixo, todas as direções. Os fusíveis de proximidade eram lindos. Nós disparávamos, e 3 segundos depois haveria uma explosão e pedaços queimando caindo. Disparar novamente, outra explosão. Era como um ritmo. Bum, bum, bum. Espere. 3 segundos. Explosão. Bum, bum, bum. Explosão. Às 16h15, a sorte do Hadley acabou. 3 kamikazes, todos pesadamente danificados por explosões de fusíveis de proximidade, mas ainda voando, colidiram com o navio em rápida sucessão. Uma bomba de uma quarta aeronave explodiu na sala de máquinas de popa. O Hadley foi devastado. 30 mortos, 68 feridos, espaços de engenharia inundados, incêndios violentos. Mas o navio sobreviveu e as tripulações de canhões continuaram lutando. Mesmo enquanto grupos de controle de danos combatiam incêndios e inundações, os canhões dianteiros continuaram engajando aeronaves atacantes. Quando a ação terminou às 16h55, o Hadley havia abatido 23 aeronaves, um recorde de todos os tempos, para um contratorpedeiro em um único engajamento. O relatório pós-ação do comandante Mullaney declarou: o fusível de proximidade foi indispensável para nossa sobrevivência. Sem ele, teríamos sido subjugados nos primeiros 20 minutos. Mesmo danificados e queimando, os fusíveis nos permitiram continuar nos defendendo quando a munição convencional teria sido inútil contra tais números. As estatísticas finais da campanha de Okinawa foram preocupantes. 1.900 aeronaves japonesas em ataques kamikaze. 368 navios do Zebiu-Ora danificados, 34 afundados, 4.907 marinheiros mortos, 4.824 feridos. No entanto, a análise pós-guerra concluiu que, sem fusíveis de proximidade, as baixas teriam excedido 15.000 com mais de 100 navios afundados. O fusível de proximidade fez a diferença entre uma vitória dolorosa e uma derrota potencial. 13 de junho de 1944. 0400 horas, Londres. O som distinto do motor Pulsejet ecoou pela cidade. Um zumbido áspero que logo aterrorizaria milhões. A primeira bomba voadora V-1 da ofensiva principal impactou em Grove Road, Bethnal Green, matando 6 civis, incluindo a Sra. Carrie Harrison, que se tornou a primeira vítima de Londres da arma de vingança de Hitler. Mas ao contrário da Blitz de 1940 e 41, Londres agora possuía uma defesa que pareceria milagrosa 4 anos antes. Em 12 de junho, um dia antes do início da ofensiva Sanpum, 1 e 6 dias após o dia D, Winston Churchill havia tomado uma decisão que salvaria milhares de vidas. Contra o Conselho de Oficiais de Segurança, que temiam que a tecnologia caísse em mãos alemãs, Churchill autorizou o uso de fusíveis de proximidade para a defesa de Londres. O general Sir Frederick Pyle, comandando o comando antiaéreo, havia implantado 500 canhões antiaéreos pesados, armas britânicas de 3,7 polegadas e americanas de 90 milímetros em um cinturão defensivo ao sul de Londres. Cada canhão estava ligado ao radar de micro-ondas SCR-584 e diretores de armas eletrônicos M9, criando um sistema defensivo automatizado. Mas sem fusíveis de proximidade, mesmo esse sistema sofisticado alcançou apenas 24% de taxas de sucesso na primeira semana. A líder de esquadrão Prudence Hill, servindo na sala de filtros da RAF Stanmore, rastreou a transformação. A primeira semana foi aterrorizante.
Nós plotávamos dezenas de V1 se aproximando de Londres e a maioria passava. Os canhões disparavam constantemente, mas não acertavam quase nada. Então, algo mudou na segunda semana. De repente, os canhões começaram a destruir tudo. O quadro de plotagem mostrava V1 após V1 desaparecendo a 10 milhas de Londres. O que Hill testemunhou foi a chegada de fusíveis de proximidade transportados diretamente das linhas de produção americanas. Na segunda semana, os artilheiros estavam destruindo 46% dos V1s engajados. Terceira semana, 67%. Quarta semana, 79%. A melhoria foi tão dramática que a inteligência alemã relatou a Hitler que os britânicos deviam ter desenvolvido uma arma secreta anti-robô. O sargento artilheiro Kenneth Brown, do 184º Batalhão de Canhões, AA dos Sionaio, estacionado perto de Biggin Hill, descreveu a transformação. Com projéteis regulares, tínhamos que prever exatamente onde a bomba zumbidora estaria e quando. Um segundo fora, um grau errado, e erraríamos. Com fusíveis de proximidade, só precisávamos chegar perto. O projétil faria o resto. Foi como ir de jogar dardos vendado para jogá-los com os olhos abertos. Em 28 de agosto de 1944, o sistema defensivo alcançou seu sucesso final. O radar de alerta precoce detectou 104 V1s lançados em Londres. Os canhões com fusível de proximidade destruíram 96. Os caças da RAF pegaram 4. Apenas 4 chegaram a Londres. A ameaça V1 a Londres foi efetivamente neutralizada. As estatísticas contaram a história. 9.300 mísseis V1 lançados em Londres ao longo de 80 dias. Aproximadamente 2.340 destruídos por fogo antiaéreo com fusível de proximidade. Sem essa defesa, as baixas adicionais estimadas teriam excedido 20.000 mortos e 50.000 feridos. Churchill escreveria mais tarde: o fusível de proximidade, mais do que qualquer outro desenvolvimento único, salvou Londres da devastação por bombas voadoras. 15 de dezembro de 1944. Antuérpia, Bélgica. O capitão William Hartmann, do 407 Batalhão de Canhões AAAA, assistiu ao último relatório de inteligência com satisfação sombria. Nas últimas 24 horas, seu batalhão havia destruído 89 de 92 V1s direcionados ao porto de Antuérpia, uma taxa de sucesso de 97%, que teria sido fantasia apenas semanas antes. Antuérpia era o pulmão vital através do qual os exércitos aliados na Europa respiravam. Através de suas 26 milhas de docas, fluíam 25.000 toneladas de suprimentos diariamente. Comida, munição, combustível, suprimentos médicos. Sem Antuérpia, o avanço aliado na Alemanha estrangularia. Hitler sabia disso. Entre 24 de outubro de 1944 e 27 de março de 1945, a Alemanha lançaria 4.900 V1s em Antuérpia, mais da metade do número disparado em Londres. A defesa de Antuérpia havia começado mal. No início de novembro, projéteis convencionais com fusível de tempo alcançaram apenas 40% de taxas de sucesso. V1s estavam impactando a área do porto a uma taxa de 30 por dia, ameaçando fechar a linha de suprimentos vital. Então, em meados de dezembro, um bombardeiro Lancaster fez um pouso de emergência no aeroporto de Antuérpia. Sua carga, 10.000 fusíveis de proximidade, transportados diretamente de Cincinnati por ordem pessoal de Churchill. O sargento técnico Joseph Crack, operando uma unidade de radar SCR-584, testemunhou a mudança imediata. Antes dos fusíveis de proximidade, rastreávamos uma bomba zumbidora perfeitamente, alimentávamos dados perfeitos para os canhões e víamos nossos projéteis explodirem atrás, na frente, acima, abaixo, em toda parte, menos no alvo. Após os fusíveis de proximidade, mesmo rastreamento, mesmos dados, mas agora cada rajada de canhão significava uma bomba zumbidora morta. Era como se alguém tivesse nos dado mísseis guiados.
As tripulações alemãs de V1, lançando de locais na Holanda, não conseguiam entender o que estava acontecendo. Locais de lançamento que haviam entregue com sucesso 80% de seus mísseis para Antuérpia, de repente viram 90% destruídos em voo. Eles aumentaram as taxas de lançamento. Eles variaram os horários de lançamento. Eles tentaram voar V1s em diferentes altitudes. Nada funcionou. Os fusíveis de proximidade destruíram todos com eficiência mecânica. O soldado de primeira classe Raymond Miller, manipulador de munição com o 126º Batalhão AAA, descreveu a realidade das operações sustentadas. Estávamos disparando tantos fusíveis de proximidade que ficamos sem armazenamento. Caminhões chegavam do porto com novos projéteis, dirigiam direto para as posições dos canhões, e nós os carregávamos diretamente nos canhões, sem inventário, sem papelada, apenas atire, atire, atire. Em um período de 24 horas, minha posição de canhão disparou 1.400 projéteis. Isso são 1.400 fusíveis de proximidade. Cada um milagre da engenharia queimado em um dia. Em fevereiro de 1945, a defesa havia se tornado tão eficaz que as tripulações alemãs de V1 começaram a sofrer colapso moral. O coronel da Luftwaffe Max Wachtel, comandando a ofensiva V1, relatou a Hitler que continuar os ataques a Antuérpia estava alimentando mísseis em uma fornalha. Hitler ordenou que os ataques continuassem independentemente. Eles continuaram, não conseguindo nada, exceto esgotar os recursos minguantes da Alemanha. As estatísticas finais para a defesa de Antuérpia: 2.183 Vs, uns destruídos de 2.394 engajados, uma taxa de sucesso de 91,2%. O porto nunca fechou. Os suprimentos nunca pararam de fluir. Os exércitos aliados continuaram seu avanço na Alemanha, sustentados pela linha de vida que os fusíveis de proximidade haviam mantido aberta. A manhã de 16 de dezembro de 1944 marcou não apenas o início da última grande ofensiva da Alemanha, mas também a estreia em combate de fusíveis de proximidade na guerra terrestre. Às 05:30 perto de Monschau, o coronel Oscar Alfred Axelsson, do 406 Grupo de Artilharia, recebeu relatórios frenéticos de observadores avançados. Forças alemãs estavam atacando em força esmagadora. O 38º Esquadrão de Cavalaria, segurando a linha, estava em desvantagem de 10-1. Axelsson enfrentou uma decisão terrível. Em seus bunkers de munição estavam milhares de projéteis com fusível de proximidade entregues apenas dias antes com ordens estritas, para não serem usados em combate terrestre sob nenhuma circunstância. Risco de captura por forças inimigas muito grande, mas sem eles, o esquadrão de cavalaria seria invadido em horas. Às 0600, Axelsson deu a ordem que revolucionaria a guerra terrestre: carregar fusíveis de proximidade configurados para explosão aérea. A primeira salva pousou entre a infantaria alemã, avançando através de campos cobertos de neve, perto de Höfen. Em vez de explodir no impacto permitindo que os soldados em tocas de raposa sobrevivessem, os projéteis detonaram em sua altura ideal acima do solo. O efeito foi apocalíptico. Fragmentos choveram para baixo em um cone letal, alcançando tocas de raposa, atrás de muros, sob veículos. Não havia cobertura, não havia proteção, nenhum lugar para se esconder. O observador avançado, tenente Richard Ralston, observando através de binóculos, relatou: primeira salva explosão aérea, sobre companhia de infantaria alemã em aberto. Estimo 80% de baixas. Sobreviventes correndo de volta para a linha das árvores. Solicito repetição imediata na linha das árvores. A segunda salva explodiu no ar nas árvores, onde os alemães buscavam cobertura. A combinação de fragmentos de projéteis e lascas de madeira criou uma zona de morte de 100 jardas de profundidade na floresta. Soldados alemães, veteranos de 4 anos de combate, experimentaram algo inteiramente novo: artilharia que matava independentemente da cobertura. Feldwebel Otto Hartmann, 12ª Divisão Volksgrenadier, sobreviveu à barragem e foi capturado 2 dias depois. Seu relatório de interrogatório declarou:
A artilharia era diferente de tudo que tínhamos experimentado na Rússia ou Normandia. Mergulhamos em tocas de raposa, mas os projéteis explodiram acima de nós. Corremos para a floresta, mas os projéteis seguiram e explodiram nas copas das árvores. Homens gritavam que os americanos tinham uma nova arma secreta. Pelotões inteiros foram eliminados em segundos. A notícia do sucesso de Axelson espalhou-se rapidamente. Em 19 de dezembro, Eisenhower havia solicitado formalmente permissão para usar fusíveis de proximidade em toda a frente. A autorização veio em 21 de dezembro. Em horas, cada unidade de artilharia americana nas Ardenas estava disparando projéteis com fusível de proximidade. O general George S. Patton, nunca dado a eufemismos, escreveu ao Departamento de Guerra em 28 de dezembro: "O novo projétil com o fusível engraçado é devastador." Na outra noite, pegamos um batalhão alemão tentando cruzar o rio Sauer. Nós os atingimos com fusíveis de proximidade. Tempo do batalhão no alvo. Por contagem real, 702 mortos. Os poucos sobreviventes estavam tão desmoralizados que se renderam imediatamente. "Esta é uma arma magnífica", ele acrescentou profeticamente. "Acho que quando todos os exércitos tiverem este projétil, teremos que inventar algum novo método de guerra. Estou feliz que vocês tenham pensado nisso primeiro." O fusível de proximidade que estava revolucionando os campos de batalha do Pacífico à Europa começou nos lugares mais improváveis: padarias convertidas, antigas garagens de automóveis e fábricas de luzes de Natal em toda a América. A transformação do protótipo de laboratório de Merle-Tuve em produção em massa representou uma das maiores conquistas industriais da história. No final de 1942, o desafio parecia intransponível. Cada fusível de proximidade exigia 130 componentes de precisão que nunca haviam sido produzidos em massa antes. As válvulas de vácuo em miniatura sozinhas exigiam tolerâncias medidas em milésimos de polegada. Toda a montagem tinha que ser perfeita. Um único componente falho significava um projétil defeituoso que poderia matar soldados americanos em vez do inimigo. A mobilização começou com a Crosley Corporation em Cincinnati. Powell Crosley Jr., que havia feito sua fortuna vendendo rádios e geladeiras, converteu toda a sua instalação para a produção de fusíveis de proximidade. Em janeiro de 1943, as linhas de montagem estavam operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Betty Morrison, trabalhadora da linha de montagem na Crosley de 1943 a 1945, recordou em uma entrevista de 1995: "Nós não sabíamos o que estávamos fazendo. A segurança era inacreditável. Éramos revistados entrando e saindo, sem bolsas, sem sacolas, nada. Sentávamos em bancadas 8 horas por dia, soldando componentes minúsculos em placas de circuito. Os supervisores nos disseram que estávamos fazendo peças de rádio para aeronaves. Só depois da guerra soubemos que estávamos construindo os fusíveis de proximidade que salvaram tantos de nossos meninos. Os números aumentaram a taxas que desafiavam a compreensão. Dezembro de 1942, 500 unidades diariamente. Junho de 1943, 8.000 diariamente. Dezembro de 1943, 40.000 diariamente. Na primavera de 1944, as fábricas americanas estavam produzindo 70.000 fusíveis de proximidade a cada dia, mais do que toda a produção mensal da Alemanha de fusíveis convencionais. A Sylvania Electric Products, em Ipswich Mills, Massachusetts, tornou-se o maior produtor individual. A empresa empregava 10.000 trabalhadores, 80% mulheres, em uma instalação que fora terra agrícola apenas 18 meses antes. Eles produziram 100 milhões de válvulas de vácuo em miniatura, atingindo uma taxa de produção de 400.000 válvulas diariamente, igual a 2/3 de toda a produção de válvulas de vácuo pré-guerra da América. O custo humano emergiu apenas décadas depois. Os trabalhadores usavam berílio para conexões de solda, sem saber de sua natureza mortal. Pat Vlahos, cuja mãe trabalhou na Silvânia, relatou em 2003. Ela foi diagnosticada com mesotelioma maligno
em 1983. Ela disse que não sabia o que estavam construindo. Era tudo secreto. O berílio que ela manuseou todos os dias por 3 anos a matou 40 anos depois. As estatísticas de produção contam sua própria história do poderio industrial americano. 87 empresas, 110 fábricas, 80 mil trabalhadores no pico de produção. De laboratórios universitários a fábricas de luzes de Natal, de empresas de aparelhos auditivos, a fabricantes de peças de automóveis, a América transformou sua base industrial para produzir a primeira arma inteligente do mundo. A redução de custos alcançada através da produção em massa foi igualmente notável. Primeiras unidades em 1942, $732 cada, equivalente a $11.514 em 2020. Em 1945, $18 cada, equivalente a $256 em 2020. Uma redução de custos de 97,5%, mantendo 80% de confiabilidade operacional. Um milagre de fabricação que apenas a indústria americana poderia alcançar. A segurança do programa de fusível de proximidade rivalizava com a do projeto Manhattan, e por boas razões. Se a Alemanha ou o Japão tivessem capturado e reproduzido a tecnologia, a vantagem aliada teria desaparecido da noite para o dia. As medidas de segurança implementadas foram extraordinárias, criando uma fortaleza de sigilo que se manteve durante toda a guerra. O capitão S.R. Schumacher, do Escritório Naval de Material Bélico, inventou o nome deliberadamente enganoso fusível de tempo variável, especificamente para encobrir o significado do dispositivo. O exército usou POSIT letras sem sentido que não revelavam nada. Trabalhadores nas fábricas foram informados de que estavam fazendo componentes de rádio ou peças eletrônicas para aeronaves. Até a abreviação VT era classificada. As tripulações de canhões foram instruídas a dizer que significava tempo variável quando perguntadas. No laboratório de física aplicada da Johns Hopkins, a segurança beirava a paranoia. Cada funcionário passava por verificações de antecedentes do FBI. A instalação operava sob tal sigilo que os residentes locais de Silver Spring notavam grupos de mulheres chegando à noite e saindo de manhã, levando a especulações sobre o propósito do prédio. Guardas de segurança dirigiam-se a todos como doutor, independentemente da posição real, impedindo a identificação de pessoal-chave. As situações perigosas foram numerosas e aterrorizantes. Em julho de 1943, um projétil com fusível de proximidade defeituoso, disparado de um contratorpedeiro, pousou em uma praia na Sicília. O quartel-general despachou imediatamente uma equipe de recuperação especial por via aérea para recuperá-lo antes que as forças alemãs pudessem encontrá-lo. Eles conseguiram, mas o incidente levou a novos regulamentos restringindo o uso de fusíveis de proximidade sobre a terra até a Batalha das Ardenas. Em dezembro de 1944, o pesadelo de segurança final ocorreu. Durante a ofensiva alemã nas Ardenas, forças da Wehrmacht invadiram um depósito de munição americano contendo 20.000 fusíveis de proximidade. Se cientistas alemães tivessem reconhecido o que capturaram, poderiam ter potencialmente desenvolvido contramedidas ou copiado a tecnologia. Incrivelmente, engenheiros alemães examinaram os fusíveis capturados e concluíram que eram impossíveis. Um interrogatório pós-guerra do Dr. Hans Gertjan, principal especialista em fusíveis alemão, revelou seu pensamento. Examinamos fusíveis americanos capturados nas Ardenas. Concluímos que não poderiam funcionar como reivindicado. Nenhuma válvula de vácuo poderia sobreviver às forças de aceleração. Os americanos estavam tentando nos enganar com propaganda sobre superarmas. Os alemães tinham o fusível de proximidade em suas mãos e não acreditavam que pudesse funcionar. Testemunho de quão à frente a tecnologia americana havia saltado. Tanto a Alemanha quanto o Japão perseguiram o desenvolvimento de fusíveis de proximidade durante toda a guerra, mas nenhum alcançou a implantação operacional, uma falha que provaria ser decisiva em suas derrotas. Os esforços da Alemanha foram extensos, mas fragmentados.
A Luftwaffe perseguiu fusíveis acústicos acionados pelo ruído do motor da aeronave. A Rheinmetall-Borsig desenvolveu fusíveis de campo eletrostático. A Wehrmacht testou fusíveis fotoelétricos. A Marinha experimentou fusíveis de influência magnética. Entre 1940 e 1945, instituições de pesquisa alemãs perseguiram 30 a 50 projetos diferentes de fusíveis de proximidade. O Dr. Werner Hambowski, principal pesquisador alemão de fusíveis de proximidade, explicou no pós-guerra: entendíamos a teoria perfeitamente. Na verdade, tínhamos fornecido aos britânicos protótipos iniciais no relatório de Oslo de 1939, mas nos faltavam 3 elementos críticos: válvulas de vácuo miniaturizadas que pudessem sobreviver à aceleração, capacidade industrial para produzir em massa eletrônicos complexos e coordenação centralizada de esforços de pesquisa. A fragmentação provou ser fatal. Enquanto a América concentrava toda a pesquisa de fusíveis de proximidade sob a seção T de Merli-Tuve, a Alemanha tinha programas concorrentes na Luftwaffe, Wehrmacht, Kriegsmarine e instalações de pesquisa da SS, nenhum compartilhando informações com os outros. A situação do Japão era ainda mais desesperadora. O tenente-comandante Yuzuru Fukao, do Instituto de Pesquisa Técnica da Marinha Imperial Japonesa, testemunhou mais tarde: sabíamos em 1943 que o fogo antiaéreo americano havia se tornado impossivelmente preciso. Suspeitávamos de alguma forma de fusível de proximidade, mas não podíamos imaginar como funcionava. Desenvolvemos um fusível fotoelétrico em 1945. Testamos uma vez em uma bomba lançada, mas nos faltava capacidade industrial para a produção. A resposta japonesa aos fusíveis de proximidade não foi tecnológica, mas tática. Ataques kamikaze que aceitavam a destruição como o preço de alcançar o alvo. Foi uma admissão de derrota tecnológica, trocando vidas pela incapacidade de igualar a inovação americana. Por trás das estatísticas e relatórios de batalha estavam histórias individuais que iluminam a dimensão humana do fusível de proximidade. Merli-Tuve carregava demônios pessoais que impulsionavam sua dedicação. Seu pai morrera na pandemia de gripe de 1918, quando Merli tinha 17 anos, forçando a família à pobreza. Sua mãe lavava roupa para pagar sua educação. As paredes do laboratório exibindo economize tempo, não dinheiro, refletiam seu entendimento de que na guerra, atraso significava morte. Após testes particularmente difíceis, colegas o encontravam sozinho em seu escritório às 3 da manhã, olhando para relatórios de baixas do Pacífico, calculando quantas vidas uma produção mais rápida poderia salvar. A transformação de James Van Allen de físico para oficial naval provou ser igualmente profunda. Depois de desenvolver as válvulas de vácuo à prova de choque, ele insistiu no dever de combate para testemunhar suas invenções em ação. A bordo do USS Washington, durante a Batalha do Mar das Filipinas, ele assistiu suas válvulas, protegendo os marinheiros ao lado dos quais servia. Foi o momento mais satisfatório da minha carreira científica, ele escreveu mais tarde, ver a física teórica salvar vidas reais. Betty Thompson, trabalhadora de montagem na Crosley Corporation, descobriu apenas em uma reunião de 1985 o que havia construído durante a guerra. Por 40 anos, pensei que tinha feito peças de rádio. Então, nos mostraram um filme sobre fusíveis de proximidade. Comecei a chorar. Todos aqueles componentes minúsculos que soldei. Eles estavam salvando nossos meninos de ataques kamikaze. Não tínhamos ideia de que estávamos construindo milagres. O tenente Robert Cochran, que disparou os primeiros tiros de combate com fusível de proximidade do USS Helena, carregou o peso desse momento por toda a sua vida. Em uma entrevista de 1975, ele refletiu: eu sabia que estávamos disparando algo especial. O briefing de segurança deixou isso claro. Mas quando vi aquele avião japonês simplesmente se desfazer no ar, sem ser atingido diretamente, percebi que tínhamos algo que mudaria tudo. Foi como estar presente na invenção da pólvora. A sargento técnica Marie Collins, uma das poucas mulheres permitidas dentro do Laboratório de Física Aplicada, trabalhou em testes de controle de qualidade.
Nós testávamos fusíveis disparando-os de armas de ar, verificando se armavam corretamente. Um dia um fusível ativou prematuramente, quase matando 3 técnicos. Percebemos então que não estávamos apenas construindo eletrônicos. Estávamos construindo armas que tinham que ser perfeitas, ou americanos morreriam. A perspectiva alemã provou ser igualmente reveladora. Hetman Klaus Richa, que testemunhou o primeiro uso em combate terrestre de fusíveis de proximidade em Monschau, sobreviveu à guerra como prisioneiro em 1965, lecionando na reformada Faculdade do Estado-Maior alemão. Ele dizia aos seus alunos: os americanos possuíam uma arma que tornou as táticas defensivas tradicionais obsoletas da noite para o dia. Em minutos, séculos de doutrina militar tornaram-se inúteis. Esse é o poder da superioridade tecnológica. O impacto dos fusíveis de proximidade pode ser medido em matemática rigorosa, que revela sua contribuição decisiva para a vitória aliada. As estatísticas da guerra naval contam a história mais clara. Pré-fusível de proximidade 1942. 500 a 2.000 disparos por aeronave destruída, dependendo das condições. Com fusíveis de proximidade, 1943 a 1945, 155 disparos por aeronave destruída. Fator de melhoria 600 a 1.200%. Durante toda a Guerra do Pacífico, fusíveis de proximidade destruíram um estimado de 4.000 aeronaves japonesas. A análise pós-guerra concluiu que, sem fusíveis de proximidade, apenas 650 dessas teriam sido destruídas por munição convencional. As 3.350 aeronaves adicionais, destruídas por fusíveis de proximidade, teriam matado um estimado de 8.000 marinheiros americanos e afundado 40 a 50 navios adicionais. A campanha defensiva Cinto 1 fornece números igualmente dramáticos. Londres. 2.340 VU-1s destruídos por fusíveis de proximidade. Sem eles, com base nas taxas de sucesso da semana 1, apenas 560 teriam sido destruídos. Os 1.780 Vento-1s adicionais teriam matado um estimado de 9.000 civis e ferido 25.000. A defesa de Antuérpia foi ainda mais notável. 2.183 V-1s destruídos de 2.394 engajados. 91,2% de taxa de sucesso. Sem fusíveis de proximidade, alcançando apenas a taxa de 40% de projéteis convencionais, 1.421 adicionais teriam impactado a área do porto, provavelmente fechando Antuérpia e estrangulando as operações aliadas no noroeste da Europa. Estatísticas de combate terrestre da Batalha das Ardenas. 200.000 projéteis com fusível de proximidade disparados em 2 semanas. Baixas alemãs estimadas por fusíveis de proximidade, 10.000 a 15.000. A artilharia tradicional teria alcançado talvez 2.000 baixas com o mesmo gasto de munição. O impacto psicológico, unidades inteiras se rendendo em vez de enfrentar bombardeio de explosão aérea, não pode ser quantificado, mas claramente contribuiu para a falha ofensiva alemã. As estatísticas de produção revelam a supremacia industrial americana. 22.733.481 fusíveis de proximidade fabricados, 87 empresas envolvidas, 110 fábricas operando, 80.000 trabalhadores no pico de produção, $1 bilhão de investimento, equivalente a 15 bilhões de dólares hoje. A análise de custo por abate prova uma eficiência notável. Custo médio do fusível de proximidade em 1945, $18. Média de rodadas convencionais necessárias por abate de aeronave, 500 a $2 cada igual a $1.000. Rodadas de fusível de proximidade por abate, 155 a $18 cada igual a $2.790. Enquanto fusíveis de proximidade custavam mais por abate, eles alcançavam esse abate com 69% menos rodadas, reduzindo o desgaste do cano do canhão, fadiga da tripulação e carga logística, enquanto aumentavam dramaticamente as taxas de sucesso defensivo.
A importância do fusível de proximidade foi reconhecida nos níveis mais altos da liderança aliada, com depoimentos que o colocam entre as tecnologias mais decisivas da guerra. Vannevar Bush, diretor do Escritório de Pesquisa Científica e Desenvolvimento, forneceu a avaliação mais abrangente. O fusível de proximidade criou um aumento de 7 vezes na eficácia da artilharia antiaérea de 5 polegadas no Pacífico, formou uma parte importante das baterias antiaéreas controladas por radar, que finalmente neutralizaram os ataques alemães V-1 em Londres, e mudou fundamentalmente as táticas de guerra terrestre, começando na Batalha das Ardenas. Nenhum outro desenvolvimento, salvo o radar e a bomba atômica, teve impacto comparável no resultado da guerra. A avaliação do general Dwight Eisenhower carregava peso especial, dada sua perspectiva estratégica. Se os alemães tivessem conseguido aperfeiçoar e usar essas novas armas 6 meses antes do que fizeram, nossa invasão da Europa teria se provado excessivamente difícil, talvez impossível. O fusível de proximidade nos deu uma vantagem decisiva no momento crítico. O secretário da Marinha, James Forrestal, declarou ao Congresso em 1945: o fusível de proximidade ajudou a abrir a trilha para o Japão. Sem a proteção que este dispositivo engenhoso deu aos navios de superfície da frota, nosso empurrão para o oeste não poderia ter sido tão rápido, e o custo em homens e navios teria sido imensuravelmente maior. O almirante Willis Augustus Lee, comandante de navios de guerra no Pacífico, foi tipicamente direto. O fusível de proximidade tornou o kamikaze sobrevivível. Sem ele, teríamos perdido metade da frota em Okinawa. A avaliação do general George Patton combinou apreciação tática com visão estratégica. O fusível de proximidade venceu a Batalha das Ardenas, mas mais do que isso, nos mostrou o futuro da guerra. Armas que pensam por si mesmas. Graças a Deus, nós o conseguimos primeiro. Winston Churchill, escrevendo em suas memórias, forneceu a perspectiva de um estadista. O fusível de proximidade salvou Londres da bomba voadora. Foi uma arma de defesa que provou ser mais valiosa do que qualquer arma ofensiva, exceto a própria bomba atômica. O gênio americano para a produção em massa de dispositivos complexos nos deu um escudo quando mais precisávamos. Até líderes alemães em interrogatórios pós-guerra reconheceram o impacto do fusível de proximidade. O marechal de campo Gerd von Rundstedt declarou que o fusível de proximidade americano tornou nossas posições defensivas tradicionais insustentáveis. Não podíamos mais confiar em trincheiras e fortificações. Foi uma revolução na artilharia que não podíamos nem igualar nem combater. Enquanto o fusível de proximidade salvou incontáveis vidas aliadas, sua produção carregava custos ocultos que emergiram apenas décadas depois. O berílio usado na fabricação provou ser mortal. Trabalhadores na Silvânia, Crossley e outras instalações manuseavam ligas de cobre-berílio diariamente, sem saber da toxicidade do metal. A doença do berílio, com seu período de latência de 20 a 60 anos, atingiu centenas, talvez milhares de trabalhadores décadas após a guerra. Margaret Chen, cuja mãe trabalhou na instalação de Ipswich Mills da Silvânia, testemunhou perante o Congresso em 2001. Minha mãe soldou componentes de fusível de proximidade por 3 anos. Ela estava orgulhosa de seu trabalho de guerra. Em 1978, ela desenvolveu a doença do berílio. Ela morreu em 1983, afogando-se em seus próprios pulmões. Ela foi uma baixa de guerra apenas 40 anos atrasada. O programa de triagem médica de ex-trabalhadores do Departamento de Energia, iniciado na década de 1990, identificou centenas de trabalhadores de eletrônicos da Segunda Guerra Mundial sofrendo de doenças relacionadas ao berílio. Muitos já haviam morrido, nunca sabendo que seu trabalho de guerra os havia matado. O doutor Robert Meyer, que estudou a doença do berílio entre trabalhadores de guerra, concluiu: essas mulheres, e eram predominantemente mulheres, eram soldados no esforço de guerra. Elas manusearam materiais perigosos sem proteção porque ninguém sabia dos perigos. Elas salvaram milhares de vidas ao custo das suas próprias, apenas atrasadas por décadas. O fusível de proximidade não apenas venceu batalhas. Ele revolucionou a doutrina militar,
forçando uma reconsideração completa de táticas que haviam evoluído ao longo de séculos. Táticas de artilharia transformaram-se da noite para o dia. Por 500 anos, desde a introdução da pólvora, a artilharia havia sido principalmente uma arma de fogo direto ou explosão no solo. Soldados se protegiam cavando. O fusível de proximidade fez das trincheiras armadilhas mortais. Projéteis explodindo em alturas predeterminadas enviavam fragmentos para baixo em ângulos que alcançavam qualquer toca de raposa, trincheira ou bunker sem cobertura aérea. O Major-General James Gavin, comandante da 82ª Divisão Aerotransportada, escreveu em sua análise pós-guerra: o fusível de proximidade tornou as táticas de infantaria tradicionais obsoletas. Tivemos que retreinar completamente nossos soldados. A dispersão tornou-se essencial. A cobertura aérea tornou-se obrigatória. O movimento substituiu o entrincheiramento como a chave para a sobrevivência. Táticas navais experimentaram igual transformação. Antes dos fusíveis de proximidade, forças-tarefa navais exigiam guarda-chuvas de caças massivos para proteção contra ataque aéreo. Após fusíveis de proximidade, navios de superfície podiam operar independentemente, suas baterias antiaéreas fornecendo defesa confiável. Essa flexibilidade permitiu que a campanha de salto em ilhas no Pacífico acelerasse dramaticamente. O almirante Raymond Spruance observou: o fusível de proximidade nos deu liberdade tática que nunca tivemos antes. Podíamos destacar contratorpedeiros individuais para operações independentes, sabendo que podiam se defender contra ataque aéreo. Isso multiplicou nossa força efetiva, permitindo operações dispersas. A doutrina de defesa aérea evoluiu da barragem estatística para o engajamento de precisão. A doutrina pré-fusível de proximidade exigia encher o céu com projéteis, esperando por acertos de sorte. A doutrina pós-fusível de proximidade enfatizou o fogo mirado controlado com alta probabilidade de abate. As tripulações de canhões transitaram de atiradores de volume para atiradores de precisão. O fusível de proximidade representou o primeiro grande exemplo de transferência de tecnologia anglo-americana bem-sucedida, um modelo que definiria a cooperação aliada durante toda a guerra e na Guerra Fria. Os britânicos forneceram o conceito e a pesquisa inicial. Os americanos forneceram capacidade industrial e recursos. A combinação provou ser imbatível. Nenhuma nação sozinha poderia ter desenvolvido e implantado fusíveis de proximidade a tempo de afetar o resultado da guerra. Sir Henry Tizard, refletindo sobre a transferência de tecnologia, escreveu: nós demos aos americanos nossas ideias. Eles nos devolveram milhões de armas. Foi a melhor troca que a Grã-Bretanha já fez. O sucesso estabeleceu padrões de cooperação que continuaram no pós-guerra. O projeto do fusível de proximidade tornou-se o modelo para o compartilhamento de tecnologia da OTAN, cooperação de inteligência e desenvolvimento conjunto de armas que caracterizou a Aliança Ocidental da Guerra Fria. O impacto do fusível de proximidade estendeu-se muito além da Segunda Guerra Mundial, estabelecendo tecnologias e técnicas que moldaram tanto o desenvolvimento militar quanto o civil por décadas. As técnicas de miniaturização desenvolvidas para fusíveis de proximidade influenciaram diretamente o desenvolvimento de transistores e o design de circuitos integrados. James Van Allen aplicou métodos de endurecimento contra choque aprendidos com fusíveis de proximidade a instrumentos a bordo do Explorer 1, o primeiro satélite da América, que descobriu os cinturões de radiação de Van Allen. O modelo organizacional, laboratórios universitários em parceria com a indústria sob coordenação governamental, tornou-se o modelo para a pesquisa da Guerra Fria. O Laboratório de Física Aplicada da Johns Hopkins, criado especificamente para o desenvolvimento de fusíveis de proximidade, continua sendo uma das principais instituições de pesquisa de defesa da América, tendo contribuído para tudo, desde mísseis balísticos lançados por submarinos até a exploração espacial. Os procedimentos de controle de qualidade desenvolvidos para fusíveis de proximidade, exigindo 80% de confiabilidade sob condições extremas, estabeleceram novos padrões para as indústrias aeroespacial e de defesa.
Os métodos de controle estatístico de processo, pioneiros pela Western Electric, para a produção de fusíveis de proximidade, tornaram-se padrão em toda a indústria americana. O próprio fusível de proximidade evoluiu para armas inteligentes modernas. Os mísseis guiados por radar de hoje, bombas guiadas a laser e munições dirigidas por GPS, traçam sua linhagem até a primeira arma inteligente, o fusível de proximidade. O conceito de uma arma pensante, uma que poderia tomar decisões sem intervenção humana, começou com as válvulas de vácuo de Merli-Tuve. Em maio de 1945, equipes de inteligência técnica americanas correndo pela Alemanha derrotada fizeram uma descoberta chocante. Em instalações subterrâneas e laboratórios apressadamente abandonados, eles encontraram extensa pesquisa alemã de fusíveis de proximidade, muito mais avançada do que o previsto, mas ainda há anos da implantação. O coronel Howard Dix, liderando a equipe de inteligência técnica 314, relatou da instalação de pesquisa da Luftwaffe em Wolkenroda. Os alemães tinham programas de fusível de proximidade em todas as principais instituições de pesquisa. Eles entendiam os princípios perfeitamente. Eles tinham projetos que poderiam ter funcionado. O que lhes faltava era nossa capacidade industrial para transformar protótipos de laboratório em produção em massa. A evidência era esmagadora. Em Peenemünde, onde foguetes Vento 2 foram desenvolvidos, pesquisadores haviam testado fusíveis de proximidade acústicos. Em Hatchling, o centro de testes da Luftwaffe, fusíveis fotoelétricos passaram por avaliação. A instalação da Marinha em Kiel havia desenvolvido fusíveis de influência magnética para projéteis navais. Dr. Albert Speer, ministro de armamentos de Hitler, explicou durante o interrogatório: "Sabíamos sobre fusíveis de proximidade de projéteis americanos capturados em dezembro de 1944. Nossos cientistas disseram que eram impossíveis. Nenhuma eletrônica poderia sobreviver a tais forças. Quando finalmente acreditamos que eram reais, era tarde demais. Faltava-nos a tecnologia de válvulas de vácuo, as instalações de produção e, o mais importante, o tempo. A falha alemã revelou a verdadeira conquista do fusível de proximidade, não apenas inovação técnica, mas o casamento da ciência e indústria em uma escala que apenas a América poderia alcançar, nas condições de tempo de guerra da década de 1940. As tentativas japonesas de entender fusíveis de proximidade provaram ser ainda mais fúteis. Interrogatórios pós-guerra revelaram total perplexidade sobre a eficácia antiaérea americana. O almirante Soemo Toyoda, comandante-em-chefe da frota combinada, testemunhou: "Em 1944, o fogo antiaéreo americano havia se tornado sobrenatural em sua precisão. Nossos pilotos relatavam projéteis que pareciam perseguir suas aeronaves, explodindo exatamente no momento certo. Assumimos que era um novo tipo de controle de radar, nunca imaginando que os próprios projéteis continham radar. O capitão Mitsuo Fuchida, que liderou o ataque a Pearl Harbor, sobreviveu a múltiplos encontros com fogo antiaéreo com fusível de proximidade." Ele recordou: "Durante ataques a porta-aviões americanos em 1944, vi pilotos experientes simplesmente se desintegrarem no ar, suas aeronaves retalhadas por projéteis que explodiam sem atingi-los diretamente. Não tínhamos explicação. Alguns pilotos acreditavam que os americanos haviam desenvolvido um raio da morte. A resposta japonesa, táticas kamikaze, representou derrota tecnológica. Incapazes de igualar a inovação americana, eles recorreram a transformar pilotos em mísseis guiados, aceitando a morte certa para alcançar qualquer dano. Enquanto a Alemanha e o Japão falharam em desenvolver fusíveis de proximidade, a União Soviética teve sucesso através da espionagem." Julius Rosenberg, trabalhando na Emerson Radio and Phonograph Corporation, roubou um fusível de proximidade completo em 1944, entregando-o à inteligência soviética. O roubo permaneceu desconhecido até a prisão de Rosenberg em 1950. A essa altura, as forças soviéticas haviam implantado seus próprios fusíveis de proximidade, baseados inteiramente em projetos americanos.
A Guerra da Coreia viu forças comunistas usando projéteis antiaéreos com fusível de proximidade contra aeronaves americanas, tecnologia americana voltada contra seus criadores. David Greenglass, cunhado de Rosenberg, que testemunhou contra ele, declarou: Julius estava orgulhoso de roubar o fusível de proximidade. Ele disse que era mais importante do que as informações da bomba atômica, porque poderia ser usado imediatamente. Ele provavelmente estava certo. Historiadores militares consistentemente classificam o fusível de proximidade entre as 3 tecnologias mais decisivas da Segunda Guerra Mundial, ao lado do radar e armas atômicas. Mas, ao contrário da bomba atômica usada apenas 2 vezes, os fusíveis de proximidade viram uso contínuo de combate de janeiro de 1943 até agosto de 1945, afetando milhares de engajamentos. O Dr. Arnold Kramer, historiador militar da Universidade Texas A&M, concluiu: o fusível de proximidade matou mais soldados inimigos, salvou mais vidas aliadas e influenciou mais batalhas do que qualquer outra arma secreta da Segunda Guerra Mundial. Foi a arma secreta mais eficaz da guerra porque foi usada em todos os lugares o tempo todo, com efeito devastador. As estatísticas apoiam esta avaliação. Um estimado de 25 mil aeronaves inimigas destruídas ou danificadas por fusíveis de proximidade. Mais de 5 mil bombas voadoras VU-1 destruídas. Dezenas de milhares de soldados inimigos mortos por artilharia com fusível de proximidade. Vidas aliadas salvas numeradas em centenas de milhares. Mas além das estatísticas, estava a transformação. O fusível de proximidade mudou como as guerras eram lutadas, introduzindo a era das armas inteligentes. Demonstrou que a superioridade tecnológica poderia fornecer vantagem militar decisiva. Provou que nações democráticas, mobilizando ciência civil e indústria, poderiam inovar mais que regimes totalitários. Por trás de cada fusível de proximidade havia histórias humanas de inovação, sacrifício e determinação. Merle Tuve nunca se recuperou da intensidade da guerra. Colegas o encontraram em 1946, sentado sozinho em seu laboratório vazio na Johns Hopkins, chorando. Todos aqueles meninos que morreram enquanto ainda estávamos desenvolvendo o fusível, ele disse. Se tivéssemos sido mais rápidos, mesmo por semanas, quantos teriam vivido? Ele passou seus anos restantes em pesquisa astronômica, buscando distância do desenvolvimento de armas. James Van Allen usou sua experiência de tempo de guerra para ser pioneiro na pesquisa espacial. As técnicas de endurecimento contra choque que ele desenvolveu para fusíveis de proximidade protegeram instrumentos em satélites iniciais. Quando perguntado sobre seu trabalho de tempo de guerra, ele dizia simplesmente: eu ajudei a salvar vidas. Tudo o mais que fiz empalidece em comparação. As mulheres que montaram fusíveis de proximidade, Betty Morrison na Crosley, Marie Collins na Johns Hopkins, milhares de outras cujos nomes estão perdidos, carregaram seu serviço secreto silenciosamente. A maioria nunca soube o que construiu até décadas depois, se souberam. Seus dedos ágeis e precisão paciente salvaram incontáveis vidas a meio mundo de distância. Os soldados e marinheiros que dispararam fusíveis de proximidade entenderam seu valor imediatamente. O artilheiro Anthony Pui, do USS Helena, falou por muitos. Aqueles projéteis com faixas verdes eram como ter Deus do nosso lado. Cada vez que carregávamos um, sabíamos que algum piloto ou marinheiro americano viveria por causa disso. O programa de fusível de proximidade custou aproximadamente $1 bilhão em dólares, da década de 1940, 15 bilhões de dólares hoje. Exigiu 87 empresas, 110 fábricas e 80 mil trabalhadores. Consumiu recursos que poderiam ter construído milhares de tanques ou centenas de navios. Valeu a pena? A resposta está em batalhas não perdidas, navios não afundados, cidades não destruídas e, o mais importante, vidas não sacrificadas. Cada aeronave japonesa destruída antes de alcançar seu alvo salvou marinheiros americanos. Cada V-1 destruído antes de alcançar Londres salvou civis britânicos. Cada soldado alemão morto por artilharia de explosão aérea não pôde matar soldados aliados.
O almirante Chester Nimitz forneceu talvez a melhor avaliação. O fusível de proximidade valeu 10 divisões de infantaria, 100 esquadrões de aeronaves, uma frota inteira de navios. Foi multiplicação de força através da tecnologia, o jeito americano de guerra. A história lembra os generais e almirantes, as batalhas famosas e momentos dramáticos. Muitas vezes esquece os cientistas e trabalhadores que criaram as ferramentas da vitória. Merle Tuvi morreu em 1982. Seu nome desconhecido para a maioria dos americanos, apesar de sua contribuição decisiva para a vitória. James Van Allen alcançou fama pela pesquisa espacial. Seu trabalho de tempo de guerra ofuscado. Lloyd Berkner, Richard Roberts, Henry Porter. Seus nomes aparecem apenas em histórias técnicas. As mulheres que montaram fusíveis de proximidade permanecem quase inteiramente esquecidas. Nenhum monumento honra seu serviço. Nenhuma medalha reconhece sua contribuição. No entanto, sua precisão paciente, trabalhando com materiais mortais que não entendiam, construindo armas que não podiam compreender, salvou mais vidas do que a maioria dos heróis condecorados. Talvez esse anonimato seja apropriado. O fusível de proximidade teve sucesso através do esforço coletivo. Cientistas britânicos compartilhando segredos, pesquisadores americanos resolvendo problemas impossíveis, trabalhadores de fábrica montando milagres, soldados e marinheiros empregando armas revolucionárias. Nenhum herói único, mas centenas de milhares contribuindo para uma causa comum. 2 semanas após aquele primeiro uso devastador em Monschau, enquanto 1944 virava para 1945, Hetman Klaus Richa fez sua entrada final no diário. A Batalha das Ardenas estava falhando. Forças alemãs estavam em retirada. A artilharia americana com fusível de proximidade continuava seu trovão implacável, cada explosão aérea iluminando o campo de batalha coberto de neve com eficiência mortal. Enfrentamos não apenas soldados americanos, mas ciência americana. Seus projéteis pensam, eles calculam, eles decidem quando matar. Estamos lutando contra o próprio futuro, e o futuro está vencendo. Deus ajude a Alemanha, pois despertamos um gigante cujas armas são guiadas pela própria inteligência. Richter não podia saber o quão certo estava. O fusível de proximidade representava mais do que apenas tecnologia superior. Ele incorporava a vantagem de sociedades livres, mobilizando experiência civil para propósitos militares. Enquanto cientistas alemães competiam em isolamento e pesquisadores japoneses trabalhavam na ignorância, cientistas americanos, físicos britânicos e engenheiros canadenses colaboravam abertamente, compartilhando descobertas e resolvendo problemas coletivamente. O fusível de proximidade era a arma da democracia criada por pessoas livres, fabricada por trabalhadores livres, empregada por soldados livres, defendendo a própria liberdade. Seu desenvolvimento exigiu não apenas habilidade técnica, mas confiança. Confiança entre aliados compartilhando segredos, entre governo e universidades, entre setores militares e civis. Essa confiança impossível em regimes totalitários forneceu a vantagem decisiva. Do conceito de outubro de 1939 de V.A.S. Bultmann, à produção em massa em 1943, o fusível de proximidade viajou do desespero britânico através da inovação americana para a vitória aliada. Ao longo do caminho, salvou centenas de milhares de vidas, encurtou a guerra em meses, se não anos, e introduziu a era das armas inteligentes que continua hoje. O fusível de proximidade provou que guerras poderiam ser vencidas não apenas através de coragem e sacrifício, mas através de tecnologia superior e poderio industrial. Demonstrou que armas pensantes poderiam multiplicar a força além de qualquer coisa imaginada anteriormente. Mais importante, mostrou que nações livres, reunindo seus recursos intelectuais e industriais, poderiam alcançar milagres com os quais estados totalitários apenas sonhariam. Naquelas válvulas de vácuo que James Van Allen ensinou a sobreviver a forças impossíveis. Naqueles circuitos que Lloyd Berkner projetou para detectar a morte que se aproximava. Naquelas montagens que incontáveis mulheres sem nome soldaram com precisão perfeita
estava à margem entre vitória e derrota, entre liberdade e tirania, entre o mundo que herdamos e um terrível demais para contemplar. O fusível de proximidade foi de fato a arma secreta mais eficaz da guerra. Não porque fosse a mais poderosa, mas porque foi usada em todos os lugares continuamente, decisivamente. Foi a arma que pensou, e ao pensar, ajudou pessoas pensantes a preservar sua liberdade de pensar. Os soldados alemães, no cume de Elsenborn, amontoados em bunkers que não podiam mais protegê-los, haviam encontrado mais do que apenas poder de fogo superior. Eles haviam encontrado o futuro. Um futuro onde a inteligência embutida em armas multiplicaria a capacidade humana, além da imaginação anterior. Aquele futuro nascido nos dias desesperados de 1940, testado no crisol da Guerra Mundial e provado em campos de batalha do Pacífico à Europa, começou com uma ideia simples. E se um projétil de artilharia pudesse pensar? A resposta salvou o mundo livre.